um Deus de aliança, um Deus de reforma, um Deus de conserto, um Deus maravilhoso que faz coisas maravilhosas. E no domingo passado eu acompanhava o culto lá de casa e vi um jovem que eu não o conhecia, é Lucas também, né? E eu vi na simplicidade daquelas palavras, aquele testemunho que eu acho que emocionou todos nós, onde ele contava a respeito da sua vida, do que ele passou, da sua situação familiar, das coisas que iam no seu coração. Nós percebemos também nas palavras dele como o inimigo usou de situações para levá-lo por caminhos distantes da presença de Deus. Mas como é maravilhoso esse Deus que nós servimos, porque eu tenho certeza que a maioria dos que aqui estão nesta manhã, aqui sentados ouvindo a palavra, tem uma história também na sua vida de um antes e um depois de Cristo Jesus na nossa vida. Como já ouvimos nesta manhã, nossa pastora dizendo que queremos ser transformados cada vez mais. E esse é o desejo de Deus, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Hoje nós, dia 31 de outubro, lembramos do que aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, dando início à chamada Reforma Protestante. Nós vemos que o Senhor Deus trabalha em favor do seu povo. Deus nunca deixou de acompanhar, abençoar e dirigir a vida do seu povo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Só depois que nós recebermos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, seremos perfeitos. Mas, por enquanto, nós lutamos contra nós mesmos, lutamos contra a nossa carne, contra as nossas tendências. E ao longo da história do povo de Deus, narrada na própria Bíblia e narrada nas histórias das nossas vidas, nós vemos que Deus trabalha continuamente. Às vezes, Deus nos fala com amor, com bondade, com misericórdia. Muitas vezes Ele dá um puxãozinho de orelha, não muito forte, porque a mão de Deus é pesada. Mas Ele nos puxa a orelha. De vez em quando, o Senhor puxa a minha orelha, puxa a sua também. Que às vezes a gente quer ser filho desobediente, né? Quer sair do controle, queremos controlar as coisas do nosso jeito, mas o controle das nossas vidas pertencem a Deus. Porque um dia, eu e você entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é quem detém o controle. E muitas vezes nós, em alguns momentos, em algumas situações, somos traídos pela nossa carne e queremos sair desse controle. Mas Deus não permite. Às vezes Ele fala baixinho, mansinho, às vezes Ele fala mais alto. E se o Senhor troveja, como agora mesmo aqui, um ruído, um som, nos assustou. Que isso? Jesus voltou? Não fui? Mas Deus nos acompanha ao longo da história. E naturalmente, eu quando buscava do Senhor que me desse uma palavra para trazer nessa manhã, porque parece que, às vezes eu tenho a impressão de que o Senhor, eu tenho a impressão que quando o pastor Paulo sobe no púlpito, com esses cabelos brancos, essa sobrancelha esbranquiçada, parece que chegou aquele profeta brabo, zangado, que vai chicotear todo mundo, mas não é. É apenas impressão. E eu ouço
as mensagens que são pregadas nesse púlpito. E claro que quem não gosta de receber, de ouvir uma mensagem recheada de mel espiritual, promessas de bênçãos, de vitórias, que é o que nós queremos. Nós desejamos as bênçãos de Deus, e uma palavra que nos faça tantas promessas, e a maior promessa de todas é que nós vamos morar no céu. Quem nos garante isso é Jesus Cristo. Nós não vamos para o céu porque somos bonzinhos, nós não vamos para o céu porque pagamos dízimo, devolvemos o dízimo, né? Não pagamos, devolvemos. Nós não vamos para o céu porque somos comportados. Tudo isso é muito importante para a nossa vida como cristãos, mas nós vamos para o céu porque Jesus nos trouxe a salvação através da obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Eu vou ler um texto para vocês, um texto muito suave, vocês vão gostar. Abra no livro de Amós. Pastor Haroldo já deu risada. Mas a mensagem desse texto, o final da mensagem vai alegrar teu coração, porque ela sempre vai terminar em Cristo Jesus, que é o principal de tudo. Capítulo 8 do livro do profeta Amós. Pode ter certeza que tem aí na sua Bíblia. Achou? Capítulo 8 de Amós, nós vamos ler o capítulo inteiro, diz assim: O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: O que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á toda ela como grande rio, e será agitada e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isto seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Estes mesmos cairão e não se levantarão jamais. Texto pesado, né, irmãos? Palavras duras. Mas Deus, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de bondade. E essa palavra que nós estamos trazendo nesta manhã, para refletirmos um pouco sobre ela, fala de um momento da vida do povo de Deus. No capítulo 7, nós vemos que o Senhor ia fazer juízo com os gafanhotos e com incêndios nas queimadas das plantações. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender o que estava acontecendo. O pecado, a desobediência, a desconformidade com as direções de Deus levam consequências, porque Deus cuida da nossa vida. Nós não podemos andar de qualquer maneira, não podemos fazer de qualquer maneira, sabe? Ninguém vira as costas simplesmente para quando Deus está falando e diz: estou indo. Como tem filho e filha que às vezes faz com o pai e a mãe: estou indo, pai, estou indo, mãe, vira as costas e vai embora. Com Deus não se faz isso, porque o Senhor não permite. No capítulo 7, nós vemos que Deus, falando com Amós, revela a ele que ele ia fazer, porque o Senhor usou Amós para trazer revelações e profecias, e a palavra dele para aquele povo. Era o reinado de Jeroboão II. Jeroboão II, segundo, ele foi um rei muito competente, era ele que estava reinando nessa época. E ele era um rei competente, bom administrador, ele tinha boa fama como guerreiro, como estrategista militar. Ele tinha boas referências, só que tinha um problema: ele era um rei idólatra. Ele era um rei idólatra, mas ele era o rei do povo de Deus, do povo do Senhor, e ele estava levando as coisas de forma errada, porque Deus, nós temos, irmãos, todas as orientações do Senhor através dessa palavra. Essa palavra é a nossa regra de conduta e fé. Nós não vivemos uma vida para obedecer a Deus, inventando doutrinas, cerimônias, inventando coisas, regulamentos. Nós sabemos que existem muitos grupos aí que criam regulamentos, regras, mandamentos e tantas coisas, mas não é isso que nós queremos e não é isso que se faz aqui na Alfa e Ômega. Aqui, a palavra de Deus é ensinada, a palavra de Deus é ministrada. Nada se acrescenta, nada se retira, mas se prega a palavra de Deus e o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. E nós vemos que aqueles que assumem esse púlpito para trazer uma ministração se baseiam em cima dessa palavra e na revelação do Espírito Santo que está nos conduzindo em direção ao reino celestial. Só que Jeroboão, ele se desviou. E às vezes pequenas coisas, pequenos desvios trazem grandes resultados da ação de Deus, mostrando a sua correção sobre a vida do povo. Ele prestava um culto a um bezerro de ouro que o rei Jeroboão I havia colocado nos templos de Berseba, Gilgal e Betel. Ele prestava adoração. Irmãos, a nossa posição como crentes, como homens e mulheres de Deus, tem que ser fiel aos ensinamentos do Senhor. Nós não podemos admitir
qualquer coisa que saia fora daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus prediz na sua palavra. Eu, infelizmente, eu digo infelizmente, felizmente ao mesmo tempo, eu não tenho participado das lives, porque graças ao Senhor Deus, não tem faltado trabalho lá na região onde estamos. Eu estou morando na cidade de Conchas, mas ali é Bofete, Piramboia, Butucatu, Pereiras, Cesário Lange, e eu tenho andado todos esses lugares. Temos feito célula em casa com a frequência de 20, 25 pessoas, e às vezes a coisa se estende até, não a célula, mas quando termina atendendo um outro, vai até meia-noite, 1h. Butucatu, um trabalho maravilhoso, reunindo 40 pessoas, né? E então não tem faltado, mas eu estou falando isso porque todas as lives que são feitas dos homens, as reuniões dos homens, que eu nunca faltei, na segunda-feira, né? Na terça-feira, a ministração do pastor Haroldo também, sobre os acontecimentos que estão ocorrendo e vão ocorrer cada vez mais, e também nosso querido pastor Renato Barão, que traz o estudo da palavra de Deus. Então, quando eu não estou presente nessas lives, não é porque estou ocioso ou descansando, é porque estou trabalhando para o Senhor, mas oro por vocês todos os dias. Lembro de vocês todos os dias, todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, feliz de ver David aqui, depois de ter ido, voltado. Ele prometeu que ia voltar e voltou. Está que nem Jesus. Jesus prometeu que vai voltar e vai voltar. Glória a Jesus. Mas é muito, muito bom. E quando nós vemos, irmãos, que Deus foi buscar a Amós, sabe o que Amós fazia na vida? Ele era um boiadeiro. E cuidava de uma plantação de figos. Ele não era profeta, ele era um boiadeiro, mas Deus, Ele põe a mão, escolhe, chama quem Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele é o Senhor. E Ele trouxe Amós para lhe mostrar visões a respeito do seu povo e trazer uma palavra da parte de Deus para o seu povo. O povo não aceitou, não. Foi quando Deus levanta Amós em Tecoa, onde ele era um simples boiadeiro e cuidava de uma plantação de figos. Porém, as profecias que Deus começou a usar a Amós, trazendo para aquela nação, para aquele povo, a situação espiritual que eles se encontravam, despertou a ira de um outro cidadão chamado Amazias, né? Que era sacerdote também, profeta. Ele era o queridinho do rei, né? E ele patrocinava aquela adoração ao bezerro de ouro, toda aquela atrapalhada, e ele se incomodava com a palavra que Amós trazia, porque contrariava aquilo que ele estava fazendo. E Amazias achava até que Amós estava ali, tinha vindo para aqueles lados por conta própria e por algum interesse financeiro. Tanto que Amazias disse assim para ele: cala a boca, rapaz, volta para a tua cidade, volta para a tua terra, para de falar, né? Vai ganhar o teu pão lá na tua terra. Ele disse: eu não estou aqui porque eu quero, não, estou aqui porque Deus me chamou. Não fui eu que pedi para estar aqui, eu vim porque Deus me chamou, estou cumprindo a ordem do Senhor. E o pior de tudo, que quando Deus revela para Amós que ia mandar uma praga de gafanhotos para uma terra que vivia de plantações, Amós foi o primeiro que dobrou o seu joelho e disse: Senhor, não faça isso, o povo vai sofrer. Pediu misericórdia a Deus e Deus atendeu Amós. Depois Deus prometeu que ia mandar um incêndio, uma queimada, ia queimar tudo. Ele orou de novo, clamou, porque ele não queria que aquilo acontecesse.
Ele sabia como estava o sentimento de Deus a respeito de tudo aquilo que ele estava vendo, contemplando. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Deus está nos vendo aqui, mas Ele não está vendo só a roupa que você está vestido, a máscara que você está usando, a cadeira que você está sentado, o calçado que está nos teus pés. Deus contempla o teu coração e o meu coração. Deus sabe exatamente agora, nesse instante, se você o está cultuando no seu coração, na sua alma, nos teus mais profundos sentimentos, no teu espírito. Porque cultuar a Deus não é só batermos palmas, cantarmos, balançarmos o nosso corpo, louvarmos com os nossos lábios. Irmãos, tem que haver um culto de adoração dentro do coração, dentro da nossa alma. Deus tem que olhar e enxergar isto para que a sua ação de bênção opere na nossa vida. Quando Deus vinha falando com o seu povo, avisando, advertindo que ia chegar o dia do juízo. Mas eles ignoraram, eles fecharam os ouvidos, eles não obedeceram. E essa visão do capítulo 8 foi a quarta revelação que Deus deu para Amós. E essas palavras que nós acabamos de ler aqui, é a expressão literal do que Deus falou. Isso aqui não é poesia, não. Isso aqui é a palavra de Deus, clara e reta, como está aqui. Porque o Senhor vem avisando, o Senhor é longânimo. Irmãos, Deus é longânimo, Deus é amor, Deus é bondoso, mas o inferno existe. Preparado para o diabo e seus anjos, não é para nós, nenhum de nós, mas preparado para o diabo e seus anjos, e vai estar cheio de gente lá. E você sabe o que Jesus falou naquele dia. Alguns dirão: Senhor, no teu nome eu preguei, eu orei, eu repreendi demônios, eu fiz, eu aconteci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, o céu é uma realidade, mas o inferno é uma realidade. A justiça e o juízo de Deus um dia chegará, e nós precisamos ter consciência disso. Nós temos que servir o nosso Deus não por medo, por amor. Que o nosso Deus é carrasco. Deus luta todo dia por você e por mim, para nós caminharmos mais um dia em direção ao reino celestial. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer na salvação. Agora, Deus adverte, Deus orienta, a palavra de Deus nos ensina. Como nós somos abençoados. Tem uma palavra clara para lermos e estudarmos, nos aprofundarmos. Temos o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Amém. Então você ouve uma voz por trás que diz: o caminho é este, segui-o. Não é assim que diz a Bíblia? Ele assopra para nós, orienta, né? Às vezes vai fazer alguma coisa, tal, porque às vezes tem gente que vai fazer negócio, fazer coisas, sem buscar a direção de Deus. Vai casar, precisa da direção de Deus, para dar tudo certinho, né? Glória a Deus. Porque hoje, irmãos, nós vemos, ao mesmo tempo que estamos aqui falando sobre as visões de Amós, que situação difícil que estamos vivendo hoje, os dias de hoje. Eu sei que os irmãos missionários, que nem o Luca Martini, pessoas que viajam para longe para levar o Evangelho, e o fazem certamente porque Deus está enviando. Mas da mesma forma, como a coisa está braba lá fora, está braba aqui dentro do Brasil também, viu? A gente vê cada situação, como o diabo tem batido com força.
em cima das famílias, na destruição dos casamentos, dos lares. É uma choradeira, é um clamor, é uma angústia, é uma agonia. A minha esposa está aí, ela sabe, pessoas que nós recebemos, mulheres, senhoras abandonadas por seus maridos, crianças. É um sofrimento, eu fico impressionado de ver como isso está com essa intensidade nos dias de hoje. A questão das drogas, da dependência química, que coisa terrível, violência, e eu sei que vocês sabem de tudo isso, eu sei que vocês têm acompanhado tudo isso, mas nada que nos assuste, porque nós sabíamos que tudo isso estava por vir e virá com mais intensidade, mas Jesus está contigo. Irmãos, quando o Senhor diz aqui que Ele mostrou frutos de verão, porque chega um tempo do juízo, e o tempo do juízo é o tempo que chegou a hora de colher os frutos, né? Foi isso que Amós viu, e nessa hora, certamente, do juízo de Deus, os cânticos se transformarão em gemidos, porque lá no inferno ninguém vai cantar, não, vai gemer, angustiadamente, tá? E aqui é interessante, se você estudar, certamente, esses versículos, ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo Efa. Isso aqui, a palavra de Deus está nos falando do comportamento de comerciantes que estavam presentes nas cerimônias religiosas, nos cultos de adoração a Deus. E o cara está pensando como é que ele vai ganhar, como é que ele vai negociar, o que ele vai fazer. Meu irmão, quando nós estamos no culto aqui, em nome de Jesus, não pense nos problemas lá de fora, não. Entregue o seu coração, o seu pensamento, a sua comunhão inteiramente à presença de Deus. Depois você tem tempo para pensar nos problemas, como é que vai pagar a dívida, o carnê que vence amanhã, tudo isso. Mas quando você estiver aqui, entrega o teu coração no altar de Deus, para que Ele veja que você está cultuando no seu coração, alma e espírito. A palavra de Deus fala aqui que os caras ficavam agoniados, porque as cerimônias demoravam. O culto está demorado, pastor, até que horas vai? Já está na hora, está me dando fome. Tenho que chegar em casa ainda fazer almoço. Em nome de Jesus. Culto de adoração a Deus, o Espírito Santo se move entre nós, Ele sonda o teu coração, Ele sonda os teus pensamentos, as tuas emoções. Muitas vezes, nós vemos que o Senhor silencia, aqui diz que Ele fica em silêncio, e o silêncio de Deus é uma coisa terrível, é doído. Tem horas de angústia, horas de sofrimento, que a gente quer perguntar, por que, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? O Senhor está aqui ainda? E Ele faz silêncio, mas o silêncio também nos faz crescer, o silêncio de Deus nos ajuda a entender melhor o nosso amado Pai Celestial. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Quando o Espírito Santo fala, nós precisamos entender a voz do Espírito Santo. O desejo de Deus na manhã deste domingo é abençoar a tua vida. A vontade de Deus na manhã deste domingo é te fortalecer na presença dEle, te fazer corajoso e corajosa para vencer essa luta pela qual você está passando. Porque tem hora que a gente olha e diz assim, não vai dar para passar. Eu estava saindo de Conchas, fui tirar o carro de casa, está caindo um temporal.
Mandou-se comer assustadinho, eu digo, nós vamos assim mesmo. Aí eu mandei uma mensagem para o pastor Haroldo, eu digo, estamos saindo debaixo de um temporal. Ele já ficou preocupado, não queria nem que eu viesse. Ia mandar você pregar, David. Ele disse, pastor, fique em paz, se o senhor não puder vir. Não, ele não falou, não pode vir. Ele disse, fique em paz, faça o que é melhor. Eu digo, já estou saindo. Mas graças a Deus, no caminho, a chuva foi amainando e nós chegamos aqui na presença de Deus. Irmãos, haverá um dia do juízo para aqueles que andam de forma rebelde na presença de Deus. Tem crente rebelde? Tem. Quem tem 2, 3 filhos sabe como é que é, tem um que é mais obediente, né? É assim, pastor? Já lembra das criancinhas pequenininhas? Tem um que é mais comportado, ouve melhor, o outro é rebelde. Eu vi, não sei se alguém deve ter visto, eu acho que no YouTube, que às vezes mandam esses vídeos para a gente, né, de acontecimento, uma criancinha que eu não imagino que idade tem aquela criança, uma menininha de fralda, uma pequenininha. Ela entra na lavanderia, puxa uma escada dessas de fazer limpeza. Alguém viu esse vídeo? Você viu, irmão? Uma criança que não sabe nem falar, subindo, puxou a escada, encostou na janela, só que tinha a tela de proteção, subiu todos os degraus, né? Uma janela que se estiver aberta, cai para fora. Né? Então, irmãos, nós vemos que as coisas estão caminhando cada vez melhor, mas os filhos, tem os que são mais acessíveis, mais obedientes, mais comportados, tem os mais desobedientes, e Deus, como um pai de tantos filhos que Ele sabe como cuidar de cada um de nós. Só que os filhos mais obedientes, mais bonzinhos, não tomam puxão de orelha. Os mais desobedientes, às vezes, tomam um puxãozinho de orelha. Mas Deus não quer judiar de ninguém, Ele só quer que você entenda que Ele está acompanhando a tua vida. Esse Deus, diz a Bíblia, é o nosso Deus, Ele será o nosso guia até a nossa morte física, porque morte espiritual nós não temos, Jesus já nos deu vida espiritual. Mas Ele será o nosso guia até o último momento, até o último suspiro, Ele vai nos guiar. Sabe por quê? Porque você está aqui porque Deus te chamou. Jesus salvou a nossa alma da condenação eterna. Eu quero que você entenda que esse povo aqui, nessa mensagem, nessa revelação, encerrando, que Deus deu para Amós, esse versículo aqui é forte. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que haverá fome sobre a face da terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Por isso se abasteça, porque a porta está aberta para você se alimentar, saciar a tua sede, está aberta, Deus está te suprindo toda a tua necessidade, porque virá um dia para muitos em que eles terão sede, quererão ouvir a palavra do Senhor. E o povo de Deus já subiu, já foi. E é a hora do silêncio, mas aí é para sempre. Quantos crentes nós temos aqui nessa manhã? Glória a Deus. Fica de pé, em nome de Jesus.